Sim, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, meninos, meninas, garotos e garotas. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube do programa Mob Switch. Sejam todos bem-vindos e vamos aos trabalhos. Hoje vamos falar de mais um programa Mob Switch que foi ao ar no dia 20 de abril de 2015. E nesse programa, que foi ao ar ao vivo lá pela Rádio Guerreiro em 2015, a gente falou sobre um anime chamado Guilty Crow, certo? E o Guilty Crow, ele é um anime muito bacana, muito maneiro, muito batuta, e eu resolvi trazer ele aqui de sugestão para vocês que curtem mecha assistirem ele, beleza? Ele é de 2011 e a gente falou ele em 2015, agora estamos sugerindo ele em 2020 novamente, porque realmente ele é bem bacanudo e acho que ainda vale sugerir para vocês aí para curtirem, ok? Então, como de praxe, aqui no YouTube a gente faz aquele resuminho básico e se você quiser saber mais sobre a análise completa desse anime, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o programa Mob Switch em sua versão full. Aí vocês baixam o MP3 e escutam a hora que quiser, quando quiser e onde quiser, toda a análise completa sobre o Guilty Crow, incluindo as suas músicas que a gente toca lá no programa, beleza? Então vamos lá. Rapidamente, ele já foi falado na internet por muita gente, mas resumo o plot dele. O que acontece é que nós estamos no ano de 2029 e o Japão é assolado por uma pandemia. Sim, uma pandemia. Não, que ironia do destino, né? E o Japão é assolado por essa pandemia e ele começa a ser devastado. Muita gente começa a morrer por causa dessa doença. Como essa doença é extremamente danosa, os outros países começam a olhar para o Japão de uma forma que eles também se sentem ameaçados e eles ficam com medo que aquela doença saia do Japão, perca-se o controle, o país perca o controle, saia do Japão e começa a desolar o país inteiro. Então o que o resto do mundo faz? Faz uma intervenção militar dentro do Japão com o objetivo, né, de isolar a doença e acreditando que o Japão não conseguiria controlar ela sozinha, certo? Então o mundo todo cria uma organização militar com o objetivo de intervir no Japão para poder controlar essa doença, certo? Beleza, essa é a base da história. Aí a gente tem o início da história, que é 10 anos depois. Então, em 2039, a gente começa a história com o nosso personagem principal, que é o Omashu, certo? E esse personagem principal, ele é um estudante normal do colegial, e ele se depara com uma outra pessoa, que é um outro personagem que também é principal, que é a Izuhura Inori, certo? Que é uma vocalista de uma banda. Eles se encontram e não vou dar spoilers aqui, né? Só o básico do básico, mas basicamente o Shu, ele ganha um poder que é basicamente chamado no anime de Marca do Rei. E essa Marca do Rei, ele dá a possibilidade de ele extrair o Void das pessoas, que basicamente é a essência dela. E quando ele extrai o Void da pessoa, ele consegue materializar a essência da pessoa em um objeto. E o objeto vai mudar de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem uma essência diferente, certo? Beleza. O que acontece é que no decorrer da história ele começa a fazer isso com mais pessoas e ele começa a perceber que várias pessoas têm essências diferentes e têm objetos diferentes. Tem pessoas que têm objetos banais, mas tem pessoas que têm objetos que podem se tornar armas para ele poder lutar contra inimigos, certo? Beleza, esse é o start da história, né? A virada de chave. E dali para frente a história decorre, que eu também vou evitar spoilers. E aí a gente tem aí uma base que é onde o Shu está localizado, é uma base de informação, né, que é a existência das duas organizações, que é a organização paramilitar que o mundo enviou para o Japão, que após 10 anos continua controlando e oprimindo o Japão, certo? E existe uma outra organização que está no Japão também, que combate
essa intervenção militar, que no anime ele é chamado de Undertaker, certo? Eles são os Undertakers, e que traduzindo em português seria funerária, mas eu prefiro mais Undertaker, mas o sentido é o mesmo, certo? Mas a palavra eu acho mais bonito, Undertaker. E esse grupo batalha, né, luta contra a organização de intervenção militar. Então existe essa disputa, esses dois grupos, certo? Então a gente tem aí um universo bem cheio de nuances e características interessantes. Beleza. Agora, para a gente puxar para nossa parte, a gente vai falar da parte dos mechas na história. Então eu vi muita gente comentando na internet que não achava às vezes que o Guilty Crow era um anime de mecha, ou às vezes a pessoa eu não me importei muito com a parte que os mecha aparecem porque eu não gosto muito, tal, né? Nesse caso, o que acontece? Eu vou passar para vocês qual que é o detalhe, né? Então os mechas, eles são chamados de end level, certo? Então os Mobile Suits são chamados de end level. O papel dos end levels na história em si é dar o senso de perigo, certo? Então, quando uma organização ela tem uma arma tão poderosa quanto um mecha, não é tão simples assim de derrotar, certo? Não é só simplesmente você pegar uma pistola e atirar, certo? Então, o mecha, ele tá como se ele estivesse representando um tanque de guerra nessa história. Ela serve muito mais como um poder de opressão do que como ferramenta de batalha, porque muitas das pessoas não têm mechas para batalhar, certo? Então, quando um mecha tá no cenário, ele tá como um poder de opressão contra a população. Ok, aí a gente vem para a relação dele com o personagem principal. O objetivo do mecha para o personagem principal é criar o senso do inimigo a ser combatido. Então, quando o personagem principal tem esse poder, que é a marca do rei, ele tem a possibilidade de combater os mechas, sendo que armas comuns não teriam esse poder. Então, você tem um inimigo a ser combatido, e o herói da história tem uma forma de combater esse inimigo, que é a marca do rei, certo? O que acontece é que o inimigo, que é inicialmente, né, a intervenção militar, ela tem um número muito grande de end levels, porque é uma organização que está no país há 10 anos, então ela vem montando a sua estrutura há muito tempo, e ela é uma estrutura governamental, né? Não é apenas 3 ou 4, né? Tem toda uma estrutura que não é destruindo um mecha que vai destruir eles, né? Então existe sim a necessidade de um movimento maior do que apenas derrotar um mecha. Seguindo, né, a história, ela é muito interessante, certo? A aparência do mecha não é tão bonito, ele é um pouco assim, quadradão, mas eu acho que a história compensa um pouco. E quando você analisa o gênero do anime, ele não é na essência mecha. O mecha, pra mim, ele é considerado um subgênero desse anime, mas ele é mecha também. É a mesma coisa você dizer que a série lá do Netflix, o Reality Z, não é de zumbi. Ela é de zumbi. Ela pode ser um monte de outra coisa também, mas ela também é de zumbi porque tem zumbi, né? Então, independente se você gosta ou não da série, ela tem zumbis, então ela tem essas características, né? Então, o que acontece? O Guilty Crow, ele é um anime de mecha, só que o mecha não é o gênero principal. Na minha visão, o Guilty Crow, ele tem como gênero principal muito mais fantasia do que mecha, certo? E por isso que muita gente que não é tanto fã de mecha acaba curtindo o Guilty Crow, né? Então tem essa nuance. E chama muita atenção a relação dos dois personagens principais, que acaba dando muita emoção para a história e acaba chamando muita gente. Então o traço do anime é bonito, a história é bonita, o tempo dele é um tempo adequado, ele não é um anime gigante, né? Ele tem ali o padrão dele de 2 blocos de 12, né? 24 episódios no total. Então eu acho que ele é bem homogêneo nesse sentido, certo? Então agora vamos dar uma olhadinha nas imagens, porque aqui no YouTube a gente tem imagens para poder mostrar, e daí vocês dão uma olhada e ver se vocês vão curtir, se vocês vão querer assistir ou não esse anime. Vamos dar uma olhada nas imagens que eu coletei nas internéticas. Então tá aí, esse é o personagem principal, que é o
Omashu, que é um estudante do colegial. Dá pra ver ali na mão dele aquela marquinha, que é a marca do rei, que dá o poder de extrair o Void, certo? Umas imagens muito maneiras que eu achei na internet. Aí agora aqui a gente tem os dois personagens principais, né? Que tem o Omashu e tem a Izuhura Inori, certo? Que é a vocalista de uma banda que no anime se chama Egoist, certo? E ela tem, né, uma personalidade muito mais fria, muito mais centrada, e ele tem uma personalidade um pouco mais depressiva. Ele meio que tem baixa estima, algo nesse sentido. E daí a relação deles começa a evoluir aos poucos, né? Eles começam a criar um laço, isso é muito legal. Aqui a gente tem duas imagens bem maneiras que mostram tanto os personagens principais quanto os personagens secundários, que são muito legais. De um lado aqui a gente vê essa imagem que tem uma pessoa numa cadeira de roda ali, né, onde tem um cara segurando uma arma ali, do lado direito da imagem, né, e aquela galera toda ali, a maioria deles faz parte dessa organização que é os Undertakes, que é a funerária, né? Então tem muito personagem secundário que é bem legal, e isso chama atenção. E você ter ali uma personagem de cadeira de rodas é algo diferencial, assim, não é tão comum assim nos animes, achei muito interessante. E na esquerda aqui a gente tem meio que o núcleo principal, né, da história, que a gente tem ali os dois, né, o Shu e a Inori, e atrás ali aquele loiro é o Guy, né, que é um personagem bem maneiro, né, ele tem uma postura muito interessante. E a gente tem a Yase, que é essa menina atrás do Shu, que ela é ruiva, né, e ela é a menina da cadeira de rosas. E lá no fundo a gente tem a Tsugumi, que ela é meio que uma hacker, assim, ela tem habilidade em mexer com tecnologia, em hackear tecnologia. Então esses 5 ali são meio que os principais no início da história, né. Aí aqui a gente tem uma imagem legal que é de dentro do cockpit. E a gente tem um detalhe desse anime, que é o mecha, ele é controlado de forma remota, mais ou menos como se fosse o Mobile Doll. Então é basicamente um drone, né? Você tem a sua cabine onde você senta e você controla com esse capacete os movimentos que o Endeavor vai fazer, certo? Então você pode estar a uma determinada distância dentro de um caminhão onde vai ter aquele cockpit e remotamente o Endeavor vai se mover. Mas existe uma ligação onde a pessoa, quando o Endeavor é danificado, a pessoa sente um certo tipo de dor, né? Então essa tecnologia é bem sensível nesse sentido, né? Aqui a gente tem a imagem de um Endeavor, né? Ele correndo ali com a arma. Dá pra ver assim que ele não é o mais bonitão de todo, mas ele tem aí uma aparência diferente, né? Ele foge um pouco do padrão, assim, uns braços meio fino, mas ele tem uma arma bem forte e ele é muito rápido. Então ele foi feito para ser tecnologicamente e de guerra bem prático, né? Aqui ele atirando, né? Dá pra ver ali as pernas finas e a arma dele dando tiro, né? Como se fosse arma. Não me parece ser arma de fogo, parece ser tipo um laser que ele tá atirando, tá? Aqui a gente tem uma imagem que mostra um pouco a proporção do mecha em relação ao ser humano. Então dá pra ver ali embaixo aquele carinha loiro que tá sentado no pé do mecha, e a proporção ali que aproximadamente, se você olhar a imagem atrás, dá pra ver que ele tem mais ou menos uns 3 andares aproximadamente. Essa é a impressão que dá o tamanho dele. Vamos colocar que cada andar aí vai ter 2 metros, né? Joga aí no mínimo uns 6 metros de altura para cada Endeavor, né? Em média. E por fim, aí a gente tem uma imagem que eu achei legal na internet, que mostra um pouco assim do personagem principal. Lembrando que tem algumas pessoas que escreveram Guilty, né? Guilty, na minha visão, tá errado, é Guilty, né? Não tem aquele L ali, mas pode ser que em outro lugar eles pronunciam, escrevam de forma diferente, mas eu acredito que está incorreto. Mas essa imagem, ela mostra um pouco assim transparece um pouco da personalidade do personagem principal, que ele é um pouco indeciso, ele é um pouco depressivo, ele é inseguro, né? E ele, para ele conquistar essa segurança, ele vai crescendo durante os episódios e vai evoluindo durante os episódios. Só que para ele evoluir, ele se decepciona também muitas vezes.
Então a gente meio que sofre junto com ele, assim, às vezes ele quer fazer alguma coisa, ele acredita nas pessoas e acaba se dando mal no final. Isso por um lado a gente se identifica com o personagem, por outro a gente sofre junto com ele, né? Então tem esses detalhezitos. E colocando aqui aquela nossa análise básica, eu não identifiquei nenhum contato com raça alienígena no anime, é apenas humanos contra humanos. Em relação à tecnologia, me parece que ela foi desenvolvida propriamente para essa situação de opressão militar, nada mais além disso. Ele é um enredo pós-apocalíptico, porque afinal de contas aconteceu há 10 anos atrás essa pandemia que startou esse tipo de problema. E a questão do controle, eu vejo que ele é biológico, ele não é mecânico, certo? Então o que significa que a gente sempre fala a questão do controle? Não tem um manche que ele vai mexer, né? E a pessoa tem que estar sentada lá, tem que ter uma característica específica, e ela vai sentar e ela vai controlar com a mente, não vai mexer nada, certo? Essa tecnologia que eles têm permite isso, então controle totalmente biológico, não existe controle mecânico de você pegar uma manivela e mexer, certo? E por fim, mas não menos importante, ressaltar aqui um parêntese bem grande em relação à parte musical do anime, que realmente, assim, ela, né, mata a pau, é muito boa. Em relação a anime song, quem curte anime song com certeza vai curtir as músicas do Guilty Crow, certo? Na minha opinião, elas são muito boas e vocês, escutando o programa que eu deixei aí, vão poder ouvir, tá? Tem a Opening 1, que é Interp, tem a My Dearest e tem a The Everlasting Guilty Crow, certo? Todas elas foram produzidas pela banda Supercell. Então a galera que curte anime song, quiser conhecer uma banda muito maneira, Supercell é o nome da banda, e essas músicas aqui são exemplos do talento e da habilidade dessa banda aí, e das pessoas talentosas que tem nela, beleza? Então, quem curte anime song com certeza vai curtir esse anime. Ok? Então, mais ou menos era essa a sugestão que eu queria dar pra vocês. Quem assistiu o anime, deixa aqui nos comentários se gostou, se não gostou dele, a opinião de vocês sobre ele aqui embaixo, tá? Então não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de compartilhar com a galera que gosta de anime, certo? E com a galera que não conhece ainda também, beleza? Então, muito obrigado pela sua audiência, paciência e inteligência e até o próximo vídeo. Tchau!